Eu mencionei semana passada como esse Espírito continua agindo em nosso tempo, através de algumas pessoas e no interior de algumas igrejas, nações e até famílias. E falei na primeira semana sobre 3 formas de manifestação desse Espírito. A primeira que eu falei aqui, o espírito de Jezabel se manifesta destruindo os profetas do Senhor. É bíblico o texto que lemos, quando Jezabel manda matar os profetas de Deus em Israel. E eu mencionei que há 3 formas desse espírito destruir os profetas. Primeiro, pela cooptação, que é isso, trazer a si, formar aliança. E eu mencionei, vou repetir, quantos homens de Deus que têm se permitido associar, corromper-se, vender-se, sob a influência desse espírito maligno. Mencionei que o espírito de Jezabel destrói profetas de Deus pela destruição moral. De Jó até os nossos dias, incluindo Jesus. Isso passa por José, por Davi, por Elias, Jeremias, Esdras, Neemias, os apóstolos. Todos foram caluniados. Satanás intentou macular a sua história, a sua trajetória e a sua moral. Por quê? Por causa de um princípio bíblico: fere o pastor e se dispersarão as ovelhas. Então Satanás usa da tática de macular moralmente, já que não se associou a ele, já que não se corrompeu, já que não se vendeu, fere a imagem, fere a moral, destrói moralmente. Mas Davi diz assim: no abrigo da tua presença, tu me esconderás das intrigas dos homens. O espírito de Jezabel também destrói os profetas pela destruição física. Se não os alia, se não os macula, investe contra a sua integridade física para matá-los mesmo, literalmente. Mas a Bíblia também diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Dá uma olhada no seu vizinho e diz para ele: é o Senhor quem nos guarda. Falei ainda na primeira semana que o espírito de Jezabel age subornando, sustentando agentes de Satanás. Os profetas de Baal e de Astarote comiam na mesa de Jezabel. E mencionei, para a gente continuar, que o espírito de Jezabel também age infiltrando-se no culto sagrado. Mencionei o conselho de Balaão a Balaque, quando ele tenta amaldiçoar a Israel no deserto de Sitim. E todas as vezes que Balaão abre a boca para proferir maldição, sai uma palavra de bênção. E quando Balaque reclama, Balaão diz: como posso amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou? Então Balaão tem uma ideia e diz a Balaque: este povo está sob a bênção de Deus, maldição não pega neles.
Então faz o seguinte: as mulheres moabitas são mulheres belas. Quando os israelitas estiverem adorando ao Deus de Israel, infiltra as moabitas no culto de Israel, para que elas seduzam aos homens hebreus, e eles vão se prostituir com elas, e tendo pecado, automaticamente a maldição virá sobre eles. É cruel, é covarde, é sagaz a maneira como Satanás tem agido, de forma tão parecida como no deserto de Sitim. E o espírito de Jezabel está atuando mundo afora, numa e em outra vida, em algumas igrejas, e o Espírito do Senhor inquieta o coração dos servos de Deus, para que tomemos uma postura de comunhão, de arrependimento, de santidade, de transformação, de mudança, a fim de que a glória de Deus se manifeste em nossa vida e Jesus seja glorificado em nós. Diga comigo: aqui não. Eu repreendo em nome de Jesus. Não vou demorar, não vou me estender. Seu horário de tolerância eu vou respeitar. Vou falar mais 10 ou 15 minutos no máximo e vamos encerrar. Mas o espírito de Jezabel, em quarto lugar, está agindo de que maneira? Analisando o seu ponto vulnerável. Entenda uma coisa: Satanás não lhe lança uma tentação sem antes analisar o seu perfil. A Bíblia diz que Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Se alguém tem fome, qual é a sua necessidade? Comer. A proposta do adversário na ação desse espírito é suprir uma necessidade imediata sua. Lá no livro do Gênesis, capítulo 4, quando Caim se revolta porque Deus não lhe atendera a oração, a Bíblia diz que o Senhor fala com Caim: o pecado jaz à porta, todavia está em teu poder dominá-lo. Quando Sansão, Juízes 13, ia com os pais da sua terra para a terra da Filístia, a Bíblia diz que os pais de Sansão, 2 idosos, passaram e Sansão vinha atrás. E enquanto Sansão passava, veio um filhote de leão e o atacou. Note que os estudiosos concordam que o leão, antes de atacar a presa, ele a estuda. E o leão não ataca uma presa em condição de revidar. Ele ataca a mais frágil, a mais vulnerável. É preciso saber que Satanás via o espírito de Jezabel para nos atacar, está nos estudando,
nos analisando, observando qual é o nosso ponto vulnerável, ou chamado ponto fraco. Satanás, ouça isso, não vai lhe oferecer aquilo que você não precisa. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, versículo 12 e 13. Ezequias recebe mensageiros de Balaque Baladã, rei de Babilônia. E Ezequias, diz a Bíblia, apresenta para os emissários de Babilônia os seus aposentos. Versículo 12 e 13. E os seus tesouros, e a sala das armas, e o seu exército, e as saídas secretas. Quando eles terminam de sair, o profeta Isaías chega e pergunta a Ezequias: quem são estes que acabam de sair? Ezequias responde: emissários de Babilônia. O rei de Babilônia mandou emissários para celebrar a paz, para fazermos aliança. Ora, Babilônia era o império mundial da época, estava esmagando todas as nações à sua frente. Ezequias sentiu-se lisonjeado em receber emissários de Babilônia. Presta atenção, não se envaideça com emissários do inimigo. Os elogios de Babilônia não servem para você. A visita de Babilônia não será bênção para você. Quando eles terminaram de sair, Isaías disse: estes emissários que acabaram de sair virão contra ti e tomarão esta cidade, porquanto apresentastes a eles as tuas saídas secretas e os teus tesouros. O que eles vieram fazer? Vieram analisar os pontos vulneráveis de Judá. O espírito de Jezabel analisa a sua situação em Êxodo 17, versículo 8 ao versículo 12. Israel estava no deserto sob a liderança de Moisés. Pede permissão para passar pela terra de Amaleque. E a Bíblia diz que Israel estava cansado. Era uma nação escrava há 430 anos. Israel não tinha exército organizado. E a Bíblia diz que o rei de Amaleque recebeu a carta de Moisés, pedindo permissão para passar. E ele organizou o seu exército. Êxodo 17, 8. E atacou a Israel pelas costas. Note a covardia. Além de atacar uma nação fragilizada, atacou pelas costas. Ou seja, o espírito de Jezabel vai lhe abordar no momento de fragilidade, no momento de vulnerabilidade, no momento de fraqueza, mas maior é aquele que está contigo, maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Dá uma cotovelada de leve no vizinho e diz para ele: vigia. Espírito de Jezabel atua, em quarto lugar, analisando os pontos vulneráveis. É mais ou menos o seguinte: descobre o que ele gosta, descobre o que ela gosta, oferece o cardápio que agrade ao paladar, faz o que ele quer. Estou falando de você.
Espírito de Jezabel, olha o seguinte: do que é que essa mulher gosta? Qual é o perfil dela? Quais são as suas necessidades? O que esse camarada gosta? O que ele quer? Do que ele precisa? O que lhe agrada? Então oferece a ele o que lhe agrada. Estava num congresso uma certa feita. Fomos almoçar, os pastores juntos, os congressistas no mesmo local. As irmãs trouxeram uma travessa, é que chama, dona de casa, socorre o pastor. Uma travessa, com uma salada que estava espetacular. E o molho, dava para salivar. E um irmão que estava do meu lado esqueceu da aula de boas maneiras e virou metade da salada no prato dele. Ele esqueceu que os outros poderiam querer salada, mas para tristeza dele e livramento alheio, quando ele levou o primeiro alface à boca, as lágrimas pingavam. Era molho de pimenta. Foi uma brincadeira que as irmãs resolveram fazer. Quantas vezes Satanás descobre que o seu prato é uma travessa de salada e serve. E você não examina. Quando experimenta, é uma armadilha de Satanás. O diabo está nos analisando. Alguém me disse outro dia assim: vigia, porque tem gente observando cada um dos seus passos. Eu disse: eu sei, antes de você me dizer. Sabe como? Se o Satanás está me observando cada passo, ó, desde o dia que eu nasci. Dá uma olhada no seu vizinho e diz para ele assim: vigia. Vamos parar? São 9h20. Posso ir só mais um pontinho? Se você concorda, levanta a mão. Eu não quero romper seu horário. Muito obrigado. Eu não vou passar das 9h30. Vou me esforçar nesse sentido. Em quinto lugar, o espírito de Jezabel, segura aí, está atuando com falsas manifestações espirituais. Pousa de espiritualidade, pousa de santidade, pareça ser, não precisa ser, basta parecer. Ora, nesse mundo de sede e fome pelas coisas espirituais, profetiza que você chama atenção. Cura que você atrai pessoas e admiradores. Faz de conta que Deus te usa. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. A igreja de Tiatira, o Senhor diz: tenho porém contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, que nós não ignoramos os ataques, os ardis de Satanás. 2 Coríntios capítulo de número 11, versículo 13 a 15, me ouça.
que eu estou falando é sério, é forte, é impactante e é comprometedor. A Bíblia diz que Satanás pode transfigurar-se até em anjo de luz. O espírito de Jezabel está agindo em muitos lugares com essa falsa espiritualidade. Com essa aparência de espiritualidade. Deixa eu contar algo para vocês e a gente encerra. Encerra não. Reticências. Continua na próxima semana. Em nome de Jesus. Orem. Clamem. Clamem. Eu fui pregar numa igreja certa feita. Sábado à noite. Domingo pela manhã. Domingo à noite. Terminou o estudo bíblico do domingo pela manhã. O pastor, um grande amigo, hoje ele dorme no Senhor, me disse assim: Josué, eu gostaria que você fosse comigo na casa de uma família, membro da igreja. A irmã, Deus usava demais. Revelação, profecia, cura divina. Olhe para mim, sou pentecostal, creio em manifestações do Espírito Santo, tá? A irmã era muito usada por Deus, Josué, mas de repente ela entrou numa depressão profunda. Não come, não fala, não anda, não dorme, o tempo inteiro sentada numa poltrona com os olhos fixos no vazio. Todos os pregadores que vêm aqui eu levo para orarem por ela. A igreja já fez campanhas de oração e não muda nada. Vamos antes do almoço lá. E nós fomos. Quando eu cheguei na casa da irmã, o cheiro de sujeira estava no ar. Cabelo oleoso, carregado de caspas, estava visível. Havia um espírito de sujeira visivelmente na casa. O marido com a barba por fazer e a criança doente definhando na cama. Ela sentada numa poltrona atrás da porta. E eu fiz a oração, mas havia um ambiente pesado. Quando eu terminei de orar, percebi que nada ocorreu. Eu cantei um hino: pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim. Nada ocorreu, orei de novo. Não houve qualquer reação, nem os seus olhos piscavam. Fiquei meio que sem graça, recuei um pouco. O pastor começou a falar com ela, como que ministrando ao coração dela, mas ela não reagia, e eu orei a terceira vez, com aquela autoridade típica da oração pentecostal, mas não ocorreu nada. E eu me afastei e sentei no sofá, enquanto o pastor continuou falando e cantando. De repente caiu do céu algo forte na minha alma. Veio tão forte que eu fiquei meio que fora do chão, porque era grave. E eu levantei enquanto o pastor dela falava e disse: pastor, dá licença. E apontei na testa dela e disse: Deus está me dizendo que Ele nunca lhe usou. Que suas revelações, que suas profecias, que suas línguas estranhas, que as curas que a senhora operou eram obras de um espírito maligno.
Quando eu terminei de falar, o pastor atônito, as lágrimas gotejaram no canto dos olhos dela. E ela declarou que um dia, numa madrugada, ela havia declarado que queria ser usada, nem que fosse pelo diabo. E um espírito maligno lhe apareceu e disse-lhe: eu vou lhe usar, se você me der em troca o seu casamento e a vida do seu filho. E ela concordou. E eu disse para ela: eu vou sair de perto da senhora, porque se Jesus mandar um raio, o reflexo não me acerta. A senhora vai orar, porque nesse assunto não me cabe. É a senhora e Jesus. Ela chorava. O pastor estava embasbacado, se existe essa palavra. Ela chorava e eu disse para ela: estou recuando, a oração é sua. Ore. E eu sentei e fiquei cantando. E ela ajoelhou e começou a orar e a clamar e pedir perdão. E deitou, esperneou. Isso já era 2 da tarde. Ela chorava como uma louca, desesperada. Enquanto ela chorava, eu apenas cantava. À medida que ela foi chorando, a graça de Deus é extraordinária. Não há nada parecido com a graça no mundo dos homens. Ela começou a falar em línguas, meio tímida, meio com medo, porque agora nem ela sabia mais discernir uma coisa da outra. Quando ela começou a falar em línguas, eu percebi que ela estava com medo. Eu levantei e coloquei a mão na cabeça dela e disse: pode falar. É o Espírito Santo quebrando a algema e lhe libertando. E ela disparou em línguas espirituais. Enquanto ela falava em línguas, o marido olhou para nós e disse assim: dá licença, pastor, eu vou tomar banho. Voltou com o cabelo lavado e a barba feita. O menino começou a vomitar na cama. E a esposa do pastor correu, tomou o menino e levou para dar banho. Eu disse para a esposa do pastor: corre, chama as irmãs do ciclo de oração e dá uma faxina nessa casa. E nós tiramos eles para a casa do pastor, enquanto as irmãs entraram para limpar a casa. E eles foram almoçar conosco, 4 da tarde. À noite, todos estavam no culto, dando glórias ao nome de Jesus de Nazaré. Fica em pé, por favor. Eu creio em profecia, irmãos. Deus sabe que eu creio. Eu creio em revelação. Eu creio em visão. Eu creio em variedade e interpretação das línguas. Mas eu creio também no discernimento dos espíritos. O espírito de Jezabel tem agido com falsa espiritualidade. E é preciso orarmos. Se Deus nos permitir, depois a gente continua. É preciso orarmos. Para que toda a ação desse espírito seja repreendida e neutralizada em nome de Jesus. Você vai me fazer algo. Rapidamente, ore por você. Depois ore pela pessoa que está perto de você.
Depois, por favor, ore por mim. Eu estou pregando, eu estou profetizando a palavra que o Senhor me deu. Eu estou declarando contra uma ação de origem maligna. E preciso que você, enquanto igreja, ore por mim. Pode orar por você, pela pessoa do seu lado. E como diz Paulo, depois por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Ore pelos obreiros. Ore pela liderança desta igreja. Ore pelos pastores de Feira de Santana. Ore pelos líderes das igrejas do Senhor em Feira de Santana, ou da igreja do Senhor, pastores, apóstolos, bispos, bispas. Ore por eles. Ore pelo pastor da igreja onde você congrega. E diz: Jesus, não deixa esse espírito agir, ou continuar agindo na minha vida, na vida da pessoa que está do meu lado, na vida do pastor da minha igreja. Diz aí: Senhor, neutraliza toda retaliação, todo contra-ataque, todo bombardeio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te clamo agora. Quebra correntes, quebra algemas, rompe com laços que estão armados contra a vida de todo homem, de toda mulher que busca a tua face nesta noite. Todo sentimento, Senhor, ore comigo por favor, todo sentimento, Senhor, de paixão, de amor mundano, gerado, patrocinado pelo espírito de Jezabel, seja destruído agora em nome de Jesus. A escravidão do adultério, a escravidão da prostituição, a escravidão do sexo, ó Senhor, a escravidão dos sites e imagens pornográficas, os sentimentos de inveja, de vaidade, de disputa, de competição dentro da tua casa, tudo isso, Senhor, é obra do espírito maligno que tem agido, e nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Quebra algemas agora, Senhor. Quebra correntes agora. Quebra correntes agora. Essa aparência de ingenuidade, mas que está camuflada pelo espírito de Jezabel, seja destruída em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, Jesus. Ajuda nossas famílias. Ajuda o casamento dos seus filhos e filhas. Esse pecado que essa pessoa quer se livrar e não tem mais forças, não consegue, não encontra a porta de saída, em nome de Jesus, pelo poder da palavra pregada, na autoridade da palavra profética, o laço se quebre agora e a porta se abre agora, em nome de Jesus. Araganamancho, amancho plenando irei sagar. Em nome de Jesus. Eu vou fazer um negócio aqui que eu nunca fiz. Eu queria que esses pastores desçam do púlpito, caminhem aqui nesse auditório, entre essas fileiras, de mãos estendidas, orando por esse povo, e o povo orando por nós.
Faz isso agora, caminha aqui entre essa multidão, vai pelas laterais, orando pelo povo de Deus, e o povo de Deus orando por nós. Pode fazer isso agora, por favor. Eu nunca fiz isso, nem aqui, nem em lugar nenhum, mas o Senhor me direciona a fazer isso esta noite. Oh, socorro, Tcharai. Não me estranhe, por favor. Não fica aí carregado de protocolo, não fica aí carregado de coisinha, só fazendo o que Deus me direciona a fazer. Algemas estão sendo quebradas, laços estão sendo rompidos, opressões estão sendo desfeitas. Aqui na lateral, sob a laje, por favor, não foi ninguém. Eu queria que isso foi o irmão já está lá. Vamos clamando, ministrando, intercedendo. Estou falando de algo que vai mudar a nossa vida para sempre. Estou falando de algo que vai mudar a história da nossa família, a história da igreja onde congregamos. Estou falando de algo que é um divisor de águas. Você vai dizer: até tal dia eu vivi dessa forma, de tal dia em diante Deus fez algo novo na minha vida. A igreja pode orar também por esses homens, por favor. E orando por eles, você estará orando pela liderança da igreja em Feira de Santana. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebra o laço, quebra o laço, quebra o laço, quebra o laço e corta a lança. Queima os carros no fogo, Senhor. Você vai poder dizer: o laço quebrou e nós escapamos. Saragaraga, ilomanjura, nagasuri, andura, nagabassuri.